Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente está aqui para falar sobre autores negros, leituras sobre raça. Vamos lá? Já fazia algum tempo que eu queria fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu sempre ficava numa questão de quais leituras eu poderia trazer para vocês se interessarem em ler. E aí, esse fim de semana, no sábado, eu fiz uma enquete no meu Instagram, dando sugestão de dois vídeos, né, para dois vídeos, e esse foi o escolhido pela maioria das pessoas que votaram, e eu fiquei bastante feliz. Pensando nos livros que eu traria para indicar, né, leituras sobre raça e autores negros, eu achei fundamental dois elementos. O primeiro é a importância do tema racial, né? Para a gente debater sobre isso, para a gente entender melhor como foi construído a nossa sociedade, que é racista. E o segundo ponto que eu acho fundamental são leituras prazerosas de ler, mas não prazerosas no sentido de leves, prazerosas no sentido de fluídas, né? Que não fossem muito teóricas, muito arrastadas. Então, eu vou trazer para vocês 7 indicações de livros, três ficção e 4 não ficção. E eu vou começar pelos de ficção, tá? E se eu pudesse indicar apenas um, eu indicaria esse aqui, que é o primeiro que eu vou falar, que é o Livro dos Negros, do Laurence Hill. Tá? É um livro assim que me transformou. Ele foi meu livro favorito do ano passado, de 2019. Ele foi publicado pela Primavera Editorial em 2015. Ele tem 408 páginas. Tá? Então, ele é um livro bem denso e ele tem uma adaptação de série que eu já assisti. Tá? Chama The Book of Negroes. E tem o Cuba Gooding Jr. Ele foi em 96 adaptado. Então, aí, eu sou, claro, fã do livro, então, se eu puder indicar, vou indicar para que vocês leiam o livro. Mas, para quem quer uma coisa mais rápida, né, tem 6 episódios a série. E tem alguns fatos na história que são diferentes do livro, mas que não mudam o contexto no geral. Então, acho que vale a pena assistir, mas principalmente vale ler o livrinho. E aí ele vai contar a história da Aminata Diallo. Quando ela tinha 11 anos, ela morava em Baio, na África. Ela era uma criança livre, seus pais eram livres, mas eles foram sequestrados, né, para serem vendidos na América. Ela vê os seus pais serem assassinados logo no início do livro, e aí ela é transportada, né, nos navios negreiros para os Estados Unidos. O que só isso, assim, eu acho que o livro ele é muito detalhista, assim, ele traz uma clareza, ele é como você se sente um pouco lá mesmo, assim, na alma, né, da Aminata. Então é muito forte, assim, né? O quanto muitos morriam no caminho, né, antes de chegar, enquanto eram transportados e eram jogados ao mar, né? Eles não tinham alimentos, eles não tinham higiene nenhuma, assim, eles não tinham nenhuma assistência, né? E aí, quando ela chega nos Estados Unidos, passando por isso, mesmo que já era uma prova de resistência, né? Dizia-se isso, que só os mais fortes conseguiam chegar no destino. Ela é vendida, né? Tratada como peça, que era o termo usado na época. E aí ela é vendida para um fazendeiro bastante cruel, tá? E ela tinha 11 anos. E aí a gente tem alguns elementos, algumas figuras que trazem uma certa leveza, assim, né? Como a cozinheira da casa, que meio que adota a Minata, e aí ela vai crescendo nesse lugar, mas é vítima de todo tipo de torturas, espancamentos, chicoteamentos, ela é estuprada. Então, assim, é uma história bem crua, bem forte, mas é a realidade, né? É como a nossa história se construiu. E aí a gente vai percorrendo, né, a adolescência dela até a vida adulta. Ela tem um amor, né? Ela se casa com um homem, mas ele é vendido. Então eles passam muitos anos separados. E ela tem 2 filhos também já na vida adulta. Eu não vou dar spoilers, mas é bastante triste, assim. Né? A gente sabe que as pessoas escravizadas não tinham direito a seus próprios filhos.
a constituir famílias, então são separados, são vendidos, era bastante cruel, e por isso que eu acho que o livro é tão importante, porque ele consegue trazer todas essas emoções, assim, eu acho que é impossível ler o livro sem chorar. E aí a história da Minata é a busca por esse marido, por esses dois filhos perdidos. Ela consegue fugir, né, desse fazendeiro, e ela encontra um casal já na Inglaterra que aparentemente são muito bons com ela, mas eu não vou dar spoilers, no decorrer a gente vê que não é bem assim, tá? Então é uma vida marcada de muita coragem, mas de muito sofrimento, de muita injustiça. E aí já tem ela na velhice, né, idosa, junto com os negacionistas, já em 1800 e tanto, lutando pela abolição da escravatura, né? O final do livro é incrível, tem uma reviravolta, é bem emocionante, tá? Então, para mim, esse é um livro perfeito, porque assim, a protagonista é uma heroína nata, né? A Minata, ela é uma personagem que a gente torce muito bravamente, assim, que a gente tem aquela vontade de abraçar e cuidar. É uma mulher muito forte, é uma mulher muito convicta, muito corajosa. A narrativa é muito fluida, os personagens são muito complexos, a história é bem detalhada, tá? Tanto que tem mais de 400 páginas. Então, assim, é um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo ler, tá? E aí agora a gente vai falar do meu segundo livrinho, estou arrumando aqui, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, tá? Ele foi publicado pela Galera Record em 2017, ele tem 378 páginas, tá? É um dos meus favoritos. Ele é considerado infanto-juvenil, mas tá longe de ser uma história boba. Ele também foi adaptado para o cinema, tá? E aí eu vou fazer uma crítica, tá? Porque quando ele foi adaptado para o cinema, eu moro aqui em São Paulo, no centro, né? Na cidade de São Paulo mesmo. E eu moro na Zona Leste. Aqui, na Zona Leste, não teve nenhum cinema que passou esse filme. Tá? Só tinham 2 lugares em toda São Paulo, na cidade de São Paulo, reproduzindo esse filme. E eu até me dispus a ir até lá, demoraria umas 2 horas para chegar, o que eu já achei bastante ridículo, para falar a verdade. Mas aí, quando eu vi o preço do ingresso, que era em torno de R$ 60, eu fiquei assim conformada. E aí eu preciso fazer essa crítica, porque assim, a gente vê, e nada contra, mas a gente vê esses best-sellers de Hollywood, né, com comédias românticas ou filmes da Marvel, enfim, não nada contra esse tipo de filme, mas que são passados em todos os cinemas possíveis, né? E filmes que deveriam chegar às pessoas, que as pessoas deveriam ter acesso, não chegam. Tá? Isso que eu estou falando aqui de São Paulo, cidades de metropolitana, onde a gente encontra de tudo. Eu não consegui assistir essa adaptação, fiquei muito frustrada. Na época teve bastante comentários nas redes sociais em relação a isso, bastante crítica, tá? Mas um dia eu ainda pretendo assistir, conseguir assistir esse filme, tá? Ele vai contar a história da Star, que é uma menina de 16 anos, tá? E ela aprende logo cedo a se comportar como a sociedade espera que pessoas negras se comportem, né? Então a gente tem toda a crueldade mesmo, como as crianças, as pessoas jovens negras devem se comportar para não serem confundidas, né, com bandidos. E isso é muito forte no livro, assim, e aí tem esse contraste, né? A Star, ela tem 16 anos, ela estuda numa escola cara, num bairro mais nobre, seus amigos são brancos, com dinheiro, são ricos até alguns, né? E aí a gente vê esse contraste dela na escola, nesse meio social, e aí quando ela volta para casa, ela mora num bairro periférico, né? E com gangues, e a maioria da população ali é negra, então ela vive nesses 2 contrastes de mundo. E aí a reviravolta do livro, e não é nenhum spoiler, porque isso é no começo, é quando seu amigo e ela são parados pela polícia, seu amigo Khalil, né? Eles estão no veículo, né? Num carro, eles são abordados pela polícia.
E aí, quando o Khalil vai pegar a escova de cabelo, ele leva um tiro e ele é assassinado pela polícia na frente da Stars, né? E aí, essa escova de cabelo poderia ser guarda-chuvas, poderia ser furadeiras. Enfim, a gente está falando dos Estados Unidos, mas a gente sabe que essa história acontece aqui no Brasil. E aí a Stars resolve finalmente se indignar contra isso. E aí o seu bairro começa a fazer manifestações contra a polícia. E aí a gente tem a referência do que está acontecendo nesse ano nos Estados Unidos, né? E o livro é muito forte, assim. A Stars é uma menina doce, é uma menina com muitos sonhos, mas a gente vê isso muito latente, assim, né? E eu acho que o título do livro também, ele fica claro, né? O ódio que você semeia, é falando assim, como as crianças negras, elas crescem, né, sendo desprezadas e julgadas e discriminadas pela sociedade branca, pela sociedade classista, elitista, né? E como a gente espera que esse ódio que nós brancos jogamos contra a população negra não se volte contra nós. E quando se volta contra a gente, né, todo esse desprezo, esse racismo que existe, a gente não entende muito, né, o porquê, assim, é um pouco hipócrita e inocente pensar que quando você trata uma pessoa como não humana ou como quase selvagem, animalesca, como essa pessoa, como você não espera que ela vá se revoltar contra isso, né? Então o livro ele fala muito disso, né? E ele está presente no Brasil, então eu acho que é uma leitura fundamental, assim, né? O quanto a população negra periférica cresce com medo da polícia, a polícia que deveria protegê-la também, que também é paga com o dinheiro dos seus impostos, mas como o Estado vai contra, né? Como o Estado ele é elitista e ele protege bens, patrimônios da classe média, da classe alta, e o quanto isso se configura, né, nas relações sociais mesmo, né? E eu vou falar um pouco mais para frente sobre algumas questões de democracia racial, de Brasil cordial, que são mitos, né? Mas isso eu vou deixar para falar quando eu estiver falando sobre livros de não ficção, tá? Então eu indico muito a leitura. Eu li o outro livro dela na hora da virada, né? Que foi publicado posteriormente, mas esse é o meu preferido. Tá. E aí agora eu vou falar do terceiro livro que eu li este ano em e-book, através de um grupo de leitura que eu participo, né? E esse foi o livro escolhido, que é da Octavia Butler, Laços de Sangue. Eu não conhecia, assim, não tinha lido nada da autora e eu fiquei fascinada pela história. Foi publicado pela Morro Branco em 2017, tem 432 páginas, é um livro maravilhoso, gente. A história mistura ficção científica com questões históricas também, né? E vai contar a história da Dana nos dias atuais e, de repente, assim, ela se vê voltando para o século XIX, para Maryland, né? Essa história se passa nos Estados Unidos, e aí ela se vê voltando para o século XIX, e aí conforme o tempo vai passando, entre essas voltas para o passado e ela retornando para o século XX, né, ela vai entendendo o que liga ela a esse lugar para qual ela volta, né? Ela tem, na verdade, um laço com o avô dela, que desde criança, quando ele tem qualquer problema, e aí depois a gente entende o porquê disso, né? Ela é meio que chamada a salvá-lo, né? Então, durante todo o crescimento dele, do avô dela, ela retorna para esse lugar para salvá-lo. Só que aí a gente precisa entender que ela está tentando salvar um menino branco, ela sendo uma mulher negra, no século XIX, né, onde as pessoas ainda eram escravizadas. Então, tem toda a questão mesmo da escravidão, da questão racial. E, assim, o livro é muito bom. A gente fica com muito ódio do avô dela, mas em todo momento da leitura eu consegui entender. Assim, ela tinha um apego e um afeto por esse avô, porque ela entendia que a sobrevivência dele seria a sua própria sobrevivência, para que ela pudesse nascer. Então, é uma história bem bacana de ler, vale muito a pena, e é ficção científica, né? É um gênero que eu não estou acostumada a ler com frequência, mas que eu gostei bastante.
E aí agora a gente vai entrar na não ficção, tá? E aí esse livro que eu terminei essa semana que passou, Racismo Recreativo, eu queria muito ler, eu quero muito ler toda a obra, né, a coleção do Feminismos Plurais da Djamila Ribeiro. E esse foi o primeiro que eu comprei porque eu achei o tema muito singular. Eu não lia muito sobre o racismo recreativo, né, como o autor aborda, né, intitula. E aí, no decorrer da obra, a gente vai entendendo claramente o quanto o racismo recreativo, que nada mais é do que o humor racista, né, ele retroalimenta estereótipos, estigmas e discriminação contra a população negra, e ele ainda se safa, né, do juízo de valor, né, da condenação social, né? A sociedade diz que é só uma piada, quando não é só uma piada, né? É racismo, é preconceito, mas ele se safa tanto socialmente quanto judicialmente, né? Quanto criminalmente. E aí o autor ele traz, né? Muitos casos assim, realmente, que são levados aos tribunais e que os autores dos racismos eles são absolvidos com essa ideia de que, como é o humor e serve para divertir, não teria uma hostilidade racial, né? E aí a gente se repensa muito, né? Eu nunca fui favorável a esse humor branco, elitista, e não vou citar nomes, mas eu acho que cabe aos humoristas, né, politicamente corretos, repensarem o seu papel, né, nessa sociedade racista, o quanto eles estão alimentando isso, e para que isso serve, né, eu acho que é importante a gente entender que isso mantém o privilégio branco, então isso não é tão na inocência assim. Daí a gente pode falar um pouquinho. Eu esqueci de falar que foi publicado pela editora Polly em 2019 e ele tem 224 páginas, tá? E aí eu só queria falar um pouquinho assim sobre essa questão da ideia de democracia racial, que ela não existe, né? Durante toda a nossa história, durante toda a construção social, a gente sabe que os brancos são tidos como superiores, né? E quanto a população negra ela é negligenciada. Então, que democracia é essa, né? Que uma pessoa pode insultar a outra, pode discriminar a outra, pode ofender a outra e dizer foi só uma piada, é brincadeira, né? Então a gente tem que modificar isso urgentemente. E ele traz muitas notas e muitas referências bibliográficas que eu espero ler, porque é muito bom esse livro. E eu espero que todas as pessoas que seguem essas piadas e esse politicamente correto pudessem ler esse livro, que eu acho que ele é muito importante, né? É importante a gente falar do Brasil cordial, esse mito, né, de que o Brasil miscigenado e todo mundo se dá muito bem, que ele não existe, né? O Brasil ele não é cordial. Nós somos o primeiro país assim no mundo a matar indígenas, ambientalistas, ativistas sociais. A gente é o primeiro país do mundo a matar transexuais e de quatro pessoas, de cada quatro pessoas que são assassinadas no Brasil, 3 são negras, né? Então, enquanto os brancos utilizam, e aí eu vou deixar uma indicação de vídeo do Chavoso da USP, que é sobre jornalismo policial, o quanto esses apresentadores, enquanto papéis jornalísticos, que de jornalismo não tem muito ou quase nada, porque o jornalismo tem a premissa de ser imparcial, e esses apresentadores nada mais são do que juízes, algozes, justiceiros, donos da verdade, Deus, né? Eles criminalizam a população negra, a população pobre, né? E o quanto isso não faz o menor sentido, né? As pessoas, por exemplo, agora está muito em voga, né? Pessoas brancas, classe média, querendo o direito a andar armadas para se protegerem, para protegerem a sua propriedade privada, quando os estudos e pesquisas nos dizem, nos deixam claro que quem está morrendo não somos nós, é a população negra, né? Principalmente pelo Estado, né? Pelo governo. Então, é importante a gente
pautar isso, falar sobre isso e entender que o humor racista, ele alimenta isso. Então, é muito importante ler esse livro aqui, tá? E aí, vou falar sobre o outro livro que eu li, Ensaio sobre Racismo, que eu li recentemente também. Tá? Esse eu consegui em e-book gratuito pela Amazon. Tá? E ele é muito completo. Tá? Ele foi publicado pela Balão Editorial em 2019. Tem 347 páginas. O livro é 14 ensaios de diferentes autores, tá? Tem 4 organizadores e tem 14 autores, tá? E um trecho dele ficou muito forte para mim, uma frase, toda pessoa preta é uma pessoa deslocada do seu tempo. Né? Então ele vai tratar sobre a gênese racial do racismo, necropolítica, intolerância religiosa, quilombolas, mulheres negras, descolonização, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, racismos plurais, racismo ambiental, eurocentrismo, feminismo negro, afrofuturismo, que eu achei muito interessante, eu não conhecia muito, assim, né? Tem um autor maravilhoso que eu espero poder ler. Escravidão, racismo patriarcal e memória coletiva, né? O quanto a construção social ela sempre foi pautada no homem branco, no homem europeu, como sendo um ser superior, como sendo tudo o que há de bom, e como a nossa cultura, os nossos habitantes, o nosso povo indígena e negro sempre foi tido como inferior, como tendo que se adequar nesse padrão europeu, né, eurocêntrico mesmo, ele fala bastante disso, e eu acho bastante importante a gente entender de onde vem, né? Porque tudo que é europeu é bom, e aí a gente entra na intolerância religiosa, né? O quanto o cristianismo ele foi difundado, mas o quanto o budismo, por exemplo, que não é tão famoso assim, não tem tantas pessoas que seguem o budismo, mas que não são descriminalizados por isso, e o quanto as religiões de matriz africana sempre foram discriminadas e são alvos de ataques, né? De ataques e piadas. Então é importante a gente entender essa associação de tudo que vem da ancestralidade negra africana, ela é discriminada e criminalizada, né? Então é uma leitura bastante importante. E aí eu vou falar agora do livro que eu estou lendo, tá? Que é Raça, Ciência e Sociedade. Vou mostrar aqui no Kindle, tá? Que tem esse quadro, na verdade é uma crítica a esse quadro, né? Como a gente pode ver, essa pintura ilustrando que uma avó materna da criança dando graças a Deus porque o neto da sua filha negra com um pai branco, provavelmente europeu, né, nasceu branca, né? Então, o são vários textos também, eu estou no meio do livro, tá? E ele vai falar bastante. Ele foi publicado em 96 pela Fiocruz, tem 252 páginas, tá? Os autores são o Marcos Maio e o Ricardo Santos, mas tem a colaboração de vários autores, são vários textos, artigos, né, sobre diferentes temas, principalmente tratando, novamente, o eurocentrismo, né, o esquecimento dos sertões. E aí, para mim, foi uma boa reflexão, assim, enquanto a gente fala de Brasil, a gente está falando de vários Brasis, né? O quanto a gente mesmo não conhece o nosso Brasil, né? Porque aqui em São Paulo, a gente tem uma realidade que não é a mesma do Sul, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Então, é bem interessante ver o quanto isso sempre foi retratado, né? O racismo, o indigenista, teve uma questão de saneamento no começo do século XX, isso em 1900 e pouco, e ele traz alguns autores, o Monteiro Lobato, algumas referências que são bastante críticas, né? A gente já sabe aí que ele tinha um cunho racista em seus textos, mas não estou aqui para endemonizar ninguém, mas para dizer que assim, essa cultura mesmo do homem indígena, né, do homem, da mulher indígena e negro, como sempre foi estigmatizado, né, e como a ciência
fazia pesquisas na época, assim, com crânios da população negra, da população indígena, para discriminá-los, né, como uma pautando mesmo seu discurso higienista em como o homem indígena e negro deveria se aprimorar para se parecer com o homem europeu. Daí a gente fala de sociedade, a gente fala de imigração, né? A imigração europeia, ela começa a acontecer, né? Os italianos, os espanhóis, até suíços que vieram para cá, como forma de embranquecimento da população, né? Tida como avançada, tido como desejada, né? O homem europeu novamente aí no centro do universo, como um ser superior que deveria ser alcançado pelo Brasil, mas que por conta da escravidão e dessa miscigenação entre raças não era possível, então a imigração, um dos fatores dela, também com o fim da escravidão, da escravização de pessoas negras, se torna uma mão de obra, né, barata, né, esses imigrantes chegando para o Brasil, mas como forma de embranquecimento mesmo. E aí a gente tem artigos curtos, né, então é bem fácil de ler, assim, não é uma leitura cansativa e é bastante importante, tá? E aí eu deixei o último, a última indicação sendo da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E a Angela Davis é maravilhosa, todo mundo sabe, né? Eu li esse livro, não me lembro se foi ano passado ou esse ano, no começo desse ano, tá? Mas ele foi publicado pela Boitempo em 2016, tem 248 páginas. E a Angela Davis, ela começa esse livro foi escrito em 1981, tá? E ela vai trazer temas como racismo, sexismo, capitalismo, escravidão, direitos civis, racismo no sufrágio feminista, tá? Educação, estupro, trabalho, natalidade, domesticidade, né? E ela traz com uma lucidez, uma clareza, exemplos que, para mim, enquanto mulher branca, era muito difícil perceber. Então, eu acho que é uma leitura essencial, tá? Ela fala da pobreza, da desigualdade, tá? E aí, eu não vou citar aqui muitos exemplos, mas ela só fala de como o feminismo, e no ensaio sobre racismo também isso é abordado bastante, o quanto o feminismo, né, no começo aí do século XX, com as sufragistas, né, feministas, elas eram pautadas nas mulheres brancas de classe média e o quanto as lutas feministas brancas dessas mulheres divergiam, né? Por quê? Porque a mulher branca no início do século, ela lutava pelo quê? Pelo direito de trabalhar, né? Porque ela era ali dada do seu pai ao seu marido, né? Como propriedade mesmo, mas ela lutava pelo direito de trabalhar. E aí a Angela Davis ela vai questionar isso, porque as mulheres negras escravizadas sempre trabalharam, né? Forçadamente e sem receber por isso, né? Então essa construção do trabalho como autonomia que as mulheres brancas buscavam não fazia muito sentido. O quanto as feministas brancas deixavam de fora as pautas negras, e tanto que aí surge o feminismo negro por conta disso. A questão da natalidade, né, que as mulheres brancas elas eram meio que obrigadas a gerarem filhos um atrás do outro, né, elas não tinham o poder de escolha, mas aí o quanto as mulheres negras tinham a sua natalidade imposta no sentido contrário, né? A gente sabe aí que as mulheres eram esterilizadas, mulheres negras esterilizadas contra sua vontade, porque se acreditava no mito de que, como o europeu, o homem branco, a mulher branca, era tido como desejável, as populações pobres, as populações negras, elas teriam que ter uma restrição da sua natalidade para que fosse um país bem sucedido, progressista, né? Então tem muitos exemplos muito claros, assim, né? Fala bastante do encarceramento também, que a gente é importante falar sobre isso. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, então a gente não prende pouco, a gente não mata pouco. Então é importante a gente entender o quanto para uma sociedade mesmo que se diz democrática,
que se prega justa, que idealiza uma maior igualdade social, o quanto é preciso remontar e desqualificar discursos de que mais a violência não geraria mais violência, né? Então, são leituras bastante importantes que eu indico aqui para que vocês possam ler, refletir, analisar e, quem sabe, mudar esse discurso hegemônico, elitista, branco, né? Onde só o homem branco, classe média e heterossexual seria o desejado, tá? E aí, eu pensei em trazer a Chimamanda Ngozi Adichie aqui, só que como eu gosto muito, ela é uma autora queridinha minha, provavelmente eu farei um vídeo só sobre ela e seus livros, né, na série Autoras Preferidas, então eu resolvi não trazer, que para mim ela mistura ficção com temas históricos e questões raciais e sexistas, né? Ela fala muito, né, sobre a questão racial, o quanto o machismo e o racismo estão na nossa sociedade, o quanto eles operam, e eu acho que eu trarei em breve aí para vocês, tá? Quero dizer, se vocês tiverem alguma sugestão de leitura, se vocês leram algum livro que vocês julgam importante, deixem aí nos comentários, tá? Vamos fortalecer aí essa comunidade youtuber, tá? Se inscrevam no canal, muito importante, se inscrevam, curtam, compartilhem, tá bom? E eu volto na semana que vem. Beijo, tchau!